O objetivo desse nosso programa é fixar os conceitos da logística como sistema integrado de administração de fluxo de informações e materiais. A exemplo do que ocorreu há cerca de 10 anos atrás, com o marketing se confundindo com vendas ou propaganda, hoje a logística ainda se confunde com transportes ou movimentação de materiais. É importante, portanto, que empresários, técnicos e administradores compreendam plenamente o sistema integrado de logística para o sucesso das suas empresas. Através dos séculos, o desenvolvimento dos países e dos povos esteve intimamente ligado com a comercialização. E, evidentemente, a ampliação de mercados e a ampliação de fronteiras estava intimamente ligado com o transporte e transferência de mercadorias. Na verdade, já se falava que isso seria uma logística. Podemos citar como exemplo no mundo moderno países como Estados Unidos e Japão, que não apenas através de tecnologia, de qualidade, de custos baixos conquistaram mercados, mas sim podemos assegurar que foram fatores preponderantes todos aqueles subsistemas ligados à logística. Produzir o produto para o mercado com a qualidade exigida e a entrega no momento certo a um custo definido. Hoje, a logística tem um contorno de sistema integrado. Suprimentos, produção e distribuição física fazem o conjunto do sistema integrado de logística. No Brasil, a logística foi implantada ainda com um contorno de movimentação e transporte de materiais na década de 70. Apenas nos últimos 5 anos, a partir do ano de 1985, a logística teve a sua iniciação como sistema integrado nas empresas industriais e, mais atualmente, na integração entre empresas industriais e empresas comerciais, destacando-se especialmente as redes de supermercados e as redes de empresas distribuidoras. A logística, como sistema integrado, se compõe de vários subsistemas, como serão abordados durante esta apresentação. Nos últimos 5 anos, ou talvez no máximo 7 anos passados, no início do ano de 1982, algumas técnicas amplamente difundidas em todo o mundo foram colocadas à disposição especialmente da produção dentro do complexo da manufatura. Por exemplo, o sistema Kanban, já largamente utilizado pelas empresas no Brasil, de uma forma ou de outra, adaptadas a cada realidade. O sistema Just-in-Time para o abastecimento de fábricas e o abastecimento da produção, assim como outras técnicas, como exemplo do MRPS ou o próprio MRP, que é uma ferramenta informatizada que auxilia no gerenciamento de todas as informações voltadas a materiais e produção. E na área industrial, a nível de engenharia, também novas técnicas surgiram, como especialmente o FMS, que é um moderno conceito de utilização de adequação de layout, homens e máquinas, com o objetivo de se atender a maior produtividade. No entanto, este conceito de aumento da produtividade industrial hoje cede lugar, talvez pela busca permanente da eficiência de todo um sistema empresarial, cede lugar à racionalização. Ou seja, a produtividade atingiu, pelo menos a nível de produção, hoje no final dos anos 80, um ponto considerado otimizado dentro das técnicas disponíveis. E a partir de agora, a produtividade toma o contorno de redução de custos,
que se obtém através da racionalização, especialmente de todo o fluxo de materiais. O sistema de logística, como podemos também entender, o sistema integrado de logística, ele atua na coordenação do fluxo de informações e no fluxo de materiais. E é importante que todos nós possamos entender que o fluxo de informações complementa o fluxo de materiais. Podemos observar como exemplo e para maior compreensão o caso de 3 empresas em que temos o fornecedor, a empresa que transforma a matéria-prima e as empresas distribuidoras. Assim, podemos observar que a empresa do tipo A, consideramos como a empresa fornecedora de matéria-primas e insumos. A empresa do tipo B é a empresa que no nosso exercício é um fabricante que vai transformar através de máquinas e homens e energia essas matérias-primas em produtos finais. E a empresa C, que considerada como uma empresa distribuidora, poderia ser, por exemplo, uma empresa comercial como supermercado ou um atacadista ou um distribuidor. A integração dessas empresas pode ser observada, e aí vamos já colocar a integração do sistema logístico, se observarmos que na empresa do tipo B, no nosso caso a empresa industrial que transforma uma matéria-prima em produto acabado, ela tem uma interface com o que podemos chamar de subsistema comercial e subsistema de produção. Para melhor compreensão de todo o sistema, observem que o fluxo de informações representa a coleta de dados de mercado através da área comercial da nossa empresa. Esses dados de mercado ou demanda de mercado são transferidos para a área de suprimentos, que por sua vez manipula essas informações, gerando de um lado o programa de materiais para compra e o programa de produção, fechando com isso o ciclo de informações. De outro lado, o fluxo de material, ou matérias-primas e insumos, a partir do mercado fornecedor, esses materiais são transferidos para a nossa empresa através do recebimento, do controle de qualidade, sendo transferidos para o almoxarifado e daí, dependendo da necessidade do programa de produção, eles são transferidos para a produção e são transformados em produtos finais ou produtos acabados. Esses produtos finais transferidos para a expedição, em algumas empresas em próprios depósitos de produto acabado, em outras através de centrais de distribuição colocadas em diversos pontos geográficos. Dentro de uma interface desta área de distribuição com o mercado, que essa é a segunda extremidade da logística, esses produtos acabados são transferidos para o mercado consumidor. Logo, observando agora este sistema integrado, fica muito claro que a logística atua na administração do fluxo de informações do mercado consumidor em direção ao mercado fornecedor e no fluxo de materiais da direção fornecedor ao mercado distribuidor. Evidentemente, é difícil em muitas empresas dentro da organização administrativa entender que esse sistema operacional possa ser assimilado dentro de uma estrutura administrativa. Até porque nas empresas atuais existe até o que podemos chamar de conflitos gerenciais, e essas atividades que nós entendemos que devam estar dentro de uma mesma ótica de fluxo de materiais e informações, muitas vezes está dividida em diversas áreas dentro da organização administrativa. De certa forma, esse conflito é bastante compreensível na medida em que homens com todos os seus sentimentos estão atuando dentro do comando de uma empresa através da sua linha gerencial. A logística,
dentro desse conceito integrado, ela procura aproximar essas atividades que estão em conexão com o fluxo de materiais e fluxo de informações. Assim, podemos sugerir como um modelo estándar, um modelo simplificado do que deveria ser uma estrutura organizacional para atender toda essa complexidade de fluxo voltado à logística integrada. Assim, podemos observar, numa visão, chamando uma visão macro, nós temos a administração integrada de logística, composta de dois subsistemas, o subsistema suprimento e o subsistema distribuição física. E assim, podemos observar o subsistema suprimentos, composto basicamente das áreas de compras, controle de materiais e planejamento e controle da produção. Na distribuição física, nós temos as áreas de armazenagem, transporte e embalagem. Um pouco mais detalhadamente, vemos que a área de suprimentos pode ser subdividida na área de compras, com todos os seus acessórios, todas as suas áreas acessórias, o controle de material ou controle de materiais, como algumas empresas utilizam, também com todas as suas áreas de atuação, bem como a área de planejamento e controle da produção. A distribuição física tem os três subsistemas, dividido em armazenagem, com as suas sub-áreas de controle de estoque, consolidação de pedidos e expedição. O subsistema de transporte, com as atividades naturais de planejamento de rotas ou roteirização, com a pesquisa e estudos de tarifas de fretes e especialmente com o controle de tráfego e o controle de custos de distribuição. E a área de embalagem, hoje tomando uma importância extremamente grande em função da racionalização de custos através de estudos de paletização e de modulação da embalagem. Concluímos, portanto, que um sistema de logística integrada, sob o ponto de vista operacional, não é tão eficiente quando existe uma organização administrativa adequada para tocar esse sistema. Um sistema integrado de logística não acrescenta ganhos a um produto, mas nós podemos reduzir custos. Se nós entendemos que preço de venda é igual a custo mais lucro, e de outro lado que lucro pode ser igual a preço de venda menos custo, podemos otimizar o nosso sistema todo, aumentando automaticamente a rentabilidade empresarial, se nós reduzirmos os nossos custos. Em termos de logística, os custos podem ser conhecidos como vamos ilustrar. O primeiro gráfico nos mostra que, à medida que aumentamos o volume de produção, nós temos uma redução no custo unitário de manufatura por unidade. Nesse segundo gráfico, vemos que o custo de armazenagem varia segundo essas tendências mostradas, crescendo conforme a quantidade estocada para materiais de baixo giro ou materiais de alto giro, conforme podemos observar. Para o custo de transporte, conforme aumentamos a distância para a transferência dos nossos produtos ou mercadorias, temos o custo por unidade também aumentado. Daí porque o transporte é um dos subsistemas mais importantes da logística ou da distribuição física. Nesse gráfico, em que podemos ver
a variação de custo de inventário, se observa que o aumento do nível de inventário para itens de baixo valor e de alto valor correspondem automaticamente ao aumento de custo por unidade. Importante na administração do sistema logístico é conhecer muito bem a relação entre tempo e informação, uma vez que na rotação dos produtos, desde a matéria-prima até o produto final, nós obtemos o ganho da nossa empresa e, consequentemente, a nossa lucratividade. Portanto, o giro de estoque ou taxa de cobertura são razões correspondentes à velocidade com que nós operamos todo o sistema de informações e de materiais. Logo, tempo e espaço são relações intrínsecas ao sistema logístico. A administração desse tempo e desse espaço levam a uma racionalização do sistema operacional. E assim, se recordamos o nosso subsistema de distribuição física, podemos observar que o transporte é uma das mais importantes áreas que atuam no sistema de logística. Atualmente, o transporte se desenvolve através do conceito transporte intermodal. E o transporte intermodal é definido como sendo o uso sucessivo de duas ou mais modalidades de transporte cobertas com apenas um conhecimento de transporte. Na verdade, o transporte intermodal é muito mais complexo na sua operação do que essa simples definição. A integração do transporte rodoviário com o transporte aéreo, ou o transporte rodoviário com o transporte marítimo, ou marítimo de longo curso, ou mesmo o transporte marítimo de cabotagem, exige para o administrador de logística o pleno conhecimento da relação custo-benefício em termos de redução no tempo de entrega ou de abastecimento e o custo relativo de frete. Por exemplo, o transporte aéreo, eficiente na velocidade com que se desenvolve, possui um custo de frete relativamente maior do que o transporte marítimo. Em compensação, a redução no tempo de entrega nos traz vantagens no aspecto de recebimento da mercadoria em tempo inferior ao do transporte marítimo. No entanto, esta análise mostrada de uma forma simplista deve ser mais aprofundada pelo homem que trabalha com a logística. Acompanhando o transporte intermodal, temos uma outra ferramenta extremamente importante na racionalização operacional e consequente diminuição dos tempos. E é a unitização de mercadorias. A unitização de mercadorias é um sistema que se define como sendo a acumulação de diversas unidades num só volume, de forma que ele possa ser movimentado, armazenado ou transportado de uma só vez. Existem várias formas de unitizar mercadorias. A mais importante, aquela que mais se desenvolveu, foi a paletização. O pallet, tendo o seu surgimento por volta da época da Segunda Guerra Mundial, é definido como sendo uma base unitizadora que permite a acomodação de mercadorias e automaticamente a facilitação para o transporte, a movimentação e a armazenagem. Logo, o pallet pode ser entendido como sendo um elemento de interface do transporte intermodal. A plena eficiência do transporte intermodal é atingida com a utilização do pallet. O pallet teve a sua evolução a partir do início da década de 50, com o aumento da sua utilização, especialmente nos Estados Unidos e nos países da Europa. Alguns estudos são realizados através de alguns grupos técnicos e de algumas empresas, no sentido de tornar padrão a unidade de medida de comprimento e largura, bem como o desenho básico do pallet. O pallet é extremamente importante
para que a distribuição física seja otimizada, quer seja para a utilização no transporte, especialmente o transporte rodoviário, que nos dias de hoje responde por aproximadamente 70% da distribuição de bens e mercadorias em nosso país. Através de uma padronização das medidas básicas do pallet, nós podemos introduzir também estudos de modulação de embalagem, gerando o sistema de embalagem integrado. Além do que, a partir também desta modulação, é possível se estudar e se definir pela padronização de carrocerias de caminhões, que irão permitir drásticas reduções de tempo de carga e descarga nos terminais. Uma vez que, de forma até paradoxal, a informática hoje presente nas atividades da logística auxiliam na redução do tempo de processamento de informações. No entanto, o lado operacional não acompanha esta mesma velocidade. O segundo elemento de interface da distribuição física, agora muito mais voltada ao transporte internacional, é a utilização do container. O container é um elemento que foi introduzido não mais do que 20 anos atrás para otimizar o transporte marítimo. E a sua implantação foi muito ágil, muito rápida e hoje não se concebe para produtos manufaturados o não uso do container para atingir os mercados externos. O container, também conhecido como um elemento acondicionador de mercadorias, tem as suas dimensões e seus modelos padronizados internacionalmente através de normas ISO, cuja organização desenvolve normas e estándares normalmente utilizados pela maioria dos países, inclusive o nosso país. O container deve ser utilizado de forma a agilizar especialmente os tempos de estiva nos portos ou mesmo os tempos de estivas em aeroportos, uma vez que esta redução de operação, além de contribuir com a redução de custo, contribui também para a redução de possibilidades de avarias em nossas mercadorias. Especialmente se tratando de mercado externo, o que importa é que o nosso produto atinja o nosso consumidor com a qualidade assegurada. Em decorrência da normalização de pallets e de containers, nós podemos desenvolver projetos integrados ou também conhecidos como Sistema Integrado de Embalagem. O Sistema Integrado de Embalagem pode ser definido como sendo a integração do produto, da embalagem primária, da embalagem secundária, em função do processo de embalamento, do design que acompanha a embalagem primária e as condições de movimentação, de armazenagem e de transporte. Assim, é importante que fique muito claro que a embalagem primária, também conhecida como embalagem de consumo, deve ser desenvolvida em função do produto e também em função da embalagem de transporte. E esta, por sua vez, modular aquilo que podemos definir como unidade padrão de carga. E essa unidade padrão de carga ela é otimizada na medida em que há uma relação íntima entre a embalagem primária e o produto. A definição da unidade padrão de carga é decorrente de uma modulação da carroceria de caminhões, uma vez que estamos falando em transporte rodoviário, ou então em se falando em transporte marítimo, como sendo uma modulação do container, que também pode ser o mesmo raciocínio para o container do transporte aéreo. A embalagem pode ser definida como sendo o elemento que protege um produto desde a origem até o ponto de destino, assegurando as qualidades iniciais pelo mínimo custo total. Por isso é importante que nós possamos conhecer um novo conceito muito utilizado nas teorias de logística, que é o conceito da troca compensatória, ou também conhecido como trade-off.
Ou seja, nós podemos acrescentar custo num subsistema desde que no sistema total nós obtenhamos economias. Portanto, um sistema de embalagem nos leva a concluir que a integração entre produto, embalagem primária e embalagem de transporte nos leva à redução de custos, não apenas nos custos diretos da embalagem, mas também no custo de inventário, como vimos há pouco nos gráficos ilustrados, mas também na redução de avarias devido a longos estoques destas embalagens em nossos almoxarifados. Como vimos, a embalagem e o transporte têm uma integração bastante grande. No entanto, não apenas essas duas áreas se interagem. Temos ainda a armazenagem e a movimentação de materiais que, somados à armazenagem e o transporte, formam o que podemos chamar de sistema integrado da distribuição física. Ou então, estes são os elementos de interação que formam a nossa distribuição física. A armazenagem é um complexo formado por algumas ações, normalmente recebimento, conferência e controle de mercadoria, transferência para estoque, estocagem, seleção de pedidos, acumulação de pedidos e expedição. O que diz respeito especialmente à estocagem, é importante destacar alguns métodos normalmente utilizados visando a otimização de área e espaço. Normalmente se define a estocagem através de metros quadrados representando a área, ou melhor ainda, é através de metros cúbicos representando o espaço ou volume. Vários métodos de estocagem são utilizados. O primeiro deles é o que nós podemos chamar como autoempilhável. Esse método de estocagem normalmente é utilizado para as mercadorias que são autossustentáveis, ou seja, aquelas cuja embalagem permite o autoempilhamento sem avarias à mercadoria. Um segundo método para produtos não autossustentáveis, ou seja, aqueles produtos ou embalagens que não permitem a autossustentação, que são os métodos de verticalização através de estruturas de estocagem, também conhecidas como estrutura porta-pallet, uma vez que elas são mais utilizadas para a estocagem de mercadorias paletizadas. A estocagem através desses equipamentos pode ser feita segundo uma análise entre o equipamento de movimentação, a mercadoria e o sistema paletizado. A integração dos equipamentos de movimentação de materiais e os métodos e equipamentos de estocagem geram a definição de um modelo operacional de depósito ou de central de distribuição e, consequentemente, definem a linha de um layout ou de arranjo físico. Nesse momento é importante que nós façamos a análise dos movimentos internos e os movimentos externos, uma vez que a maior concentração de movimentação se dá em docas de recebimento e docas de expedição. E nesse ponto é que há a interferência de sistemas de transporte, especialmente transporte rodoviário, com os sistemas de recebimento através de métodos de movimentação ou, em alguns casos, ainda do próprio manuseio da mercadoria. A movimentação de materiais, definida também como a arte e a ciência do fluxo de materiais, ela está presente em todo o processo do sistema logístico. Primeiro, a partir do recebimento da mercadoria, dentro de docas de recebimento. Nesse ponto, ainda vemos no Brasil uma situação não muito eficaz, que necessita de melhorias a fim de agilizar e reduzir os tempos de carga ou de descarga de veículos. A movimentação de materiais ainda está presente na transferência da mercadoria deste ponto até o ponto de estoque, transferindo para normalmente definidos como almoxarifados. A própria movimentação da mercadoria no almoxarifado também é outro sistema que necessita da utilização de equipamentos adequados.
A transferência da mercadoria, do almoxarifado, ou da matéria-prima ou dos insumos para a produção são transferidos utilizando também alguns métodos e equipamentos de movimentação. Aí podemos dividir em movimentação intradepartamental e a movimentação interdepartamental. A movimentação interdepartamental normalmente é realizada pelos mesmos tipos de equipamentos utilizados na transferência de mercadoria para o estoque. Já a movimentação de mercadorias intradepartamental está agregada a processos de produção. Aí entra a análise de engenharia de métodos e processos, acoplada a estudo de tempos e movimentos, uma vez que esses métodos estão intimamente ligados com a própria máquina da produção. Existe ainda a movimentação de materiais externa, que são aquelas movimentações de pátios ou pátios de manobra de veículos nas fábricas ou nos depósitos ou centrais de distribuição, também as movimentações de pátio de aeroportos e portos, cada qual com a sua característica e a utilização adequada deste equipamento. Normalmente, o equipamento de movimentação mais utilizado e mais conhecido é a empilhadeira. A empilhadeira que pode ser utilizada para movimentação externa e interna. No entanto, é importante que haja uma especificação e uma adequação correta do uso desta empilhadeira no seu movimento adequado. A movimentação interna com o uso de empilhadeira deve ser analisado de forma a que este equipamento tenha a sua área de operação reduzida. Daí porque o uso de empilhadeiras conhecidas como de pequeno raio de giro, que são aquelas que possibilitam a manobra em áreas internas, ocupando uma pequena área de circulação. Ainda existem equipamentos de movimentação nesta classe denominada de veículos industriais, que são a paleteira elétrica, também conhecida como transpaleteira, e as empilhadeiras especiais, que são as empilhadeiras usadas para a verticalização, normalmente para alturas, também conhecido como pé direito, acima de 7,5 metros. Além disso, existem alguns modelos de empilhadeiras que permitem a operação para dupla profundidade, que são as empilhadeiras pantográficas, ou também as empilhadeiras de raio de ação, raio de giro menor e alta elevação de operação. A movimentação de materiais, quando se tem pontos definidos de transferência, ela se utiliza de equipamentos de movimentação contínua, como, por exemplo, as esteiras transportadoras, os Power and Free, que normalmente são equipamentos usados nas linhas de montagem de veículos, que são equipamentos de movimentação integrados com a própria produção. Uma série maior de equipamentos de movimentação de materiais está à disposição de forma a que o usuário possa definir a sua necessidade em função da especificação correta deste equipamento de movimentação de materiais. E também deixando claro que a movimentação de materiais ela não está isolada, ela está interligada com estocagem, ou com armazenagem, ou com produção, ou com transporte. O nosso sistema de logística tem se desenvolvido e através de uma evolução de métodos e sistemas que nos permitem aumentar a eficiência da empresa de forma a acompanhar a competitividade de mercado. No nosso subsistema de suprimentos, nós podemos observar a integração entre a área de fornecimento, ou seja, os fornecedores, e a área de manufatura, ou seja, a produção. Assim, a área de suprimentos inicia sua atividade através do departamento ou da área de compras, que, utilizando-se de
sistemas de informação cada vez mais aprimorados, permite que a nossa empresa trabalhe com estoques reduzidos, na medida em que se adquire instrumentos eficientes de uma entrega fracionada mais frequente e com menores quantidades. Esse é um conceito que está embasado na técnica just-in-time, ou seja, a necessidade de produção em função da necessidade de materiais. E aí, hoje já existe à disposição dos usuários o sistema MRP ou MRPS, que é um instrumento que integra as informações de necessidade de matéria-prima a partir de uma análise de volume de estoque, a necessidade das informações de disponibilidade de mercado e a necessidade de produção em função de um programa de produção. Todo esse sistema integrado é o que gera a redução dos estoques sem problemas a serem gerados com perdas de mercadorias ou perdas de materiais em processo, assim como também a perda do tempo de produção por falta da mercadoria ou da matéria-prima. Além desse sistema just-in-time, vimos nos últimos 5 anos, a partir do início dos anos 83 ou ano 84, a introdução também de uma técnica operacional gerada a partir de uma experiência japonesa, que é já conhecida da maioria, que é o Kanban. O Kanban é um instrumento que agiliza as operações, eliminando os elementos de burocracia que normalmente geram retardamento nas atividades de produção e abastecimento de produção. Aliados a essa filosofia gerencial, nós temos alguns métodos também operacionais que modificam o conceito de manufatura, que é o conceito de flexibilidade, em que nós podemos, através de estudos de racionalização de tempos, movimentos e processos, adequar um layout de forma tal que nós possamos modificar uma linha de produção em função de uma modificação de comportamento de mercado. Esse é um instrumento bastante ágil que auxilia na otimização de todo o sistema logístico. Para auxiliar esses processos, algumas outras técnicas também surgiram e são utilizadas em algumas empresas, que são, por exemplo, a redução do tempo de troca de linha de produção. Alguns denominam como tempo de setup ou de troca de ferramenta. Outra técnica também utilizada que reduz todo o tempo operacional e automaticamente todo o tempo de processo do sistema de logística, que é a manutenção produtiva total, através de cujo sistema se reduzem tempos de parada de máquinas e muitas vezes se busca a perfeição, eliminando-se o tempo de parada de máquinas, através de um plano de manutenção adequado. Além desse, temos um plano normalmente conhecido como TQC, originário do Total Quality Control, que, embora esteja envolvendo todas as atividades administrativas e operacionais de uma empresa, mas que tem uma contribuição muito grande para a redução de perdas, avarias em todo o processo de manufatura ou de produção, permitindo, desta forma, também a redução dos tempos. Redução de tempo essa que é conhecido como lead time, que é o tempo entre a colocação de um pedido de um produto e a efetiva entrega desse produto. Naturalmente, é fácil de entender que a redução de lead time aumenta a rentabilidade da empresa, uma vez que nós estamos aumentando o giro da nossa mercadoria, quer seja de insumos, quer seja de produto acabado. Controle de qualidade é outro instrumento que auxilia na otimização do sistema de logística, embora nem sempre compreendido desta forma. Evidentemente, estamos falando não do controle de qualidade convencional, mas sim das novas técnicas surgidas do controle de qualidade integrado a um processo de produção, como, por exemplo, o próprio controle estatístico de processo, que antecipa
o surgimento de algum tipo de avaria do material em processo e automaticamente evitando que hajam perdas desses produtos e, consequentemente, facilitando toda uma linha sequencial de produção ou de montagem e, no final, fazendo com que o produto seja produzido efetivamente com a qualidade exigida e no momento determinado. No conceito global de logística integrada, há uma nova realidade em função da conquista de novos mercados, que é a localização de fábricas ou localização de depósitos. No balanceamento da distribuição física e com todos os seus custos aí incluídos, é importante que a localização de fábrica seja definida também levando-se em conta os custos de transferência, quer seja de matéria-prima ou insumos básicos, quer seja do produto acabado para o mercado consumidor. Principalmente se considerarmos que a produtividade, quando se diz hoje em produtividade total, se busca a redução dos níveis de estoques, também definida anteriormente como sendo a redução de inventário, uma vez que custo de estoque tem uma parcela bastante representativa no custo total de logística. A definição destes pontos, quer seja de produção, quer seja de estoques regionais ou estoques locais, através de centrais de distribuição próprias da indústria ou através de depósitos de empresas transportadoras ou mesmo os depósitos das empresas distribuidoras, tem uma parcela importante para a definição do nosso custo total do sistema de logística. Em termos de centrais de distribuição, nós podemos observar no gráfico mostrado que a utilização de sistemas de movimentação de materiais e equipamentos de estocagem mostram configurações diferenciadas. Assim, podemos observar primeiramente que uma central de distribuição ou um depósito central possui custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos podem ser interpretados como sendo o custo de construção civil, representando a área desse depósito, a relação de custo entre a ocupação volumétrica da estocagem e os custos relativos a máquinas e equipamentos. Os custos variáveis são aqueles ligados à mão de obra, consumo de energia, custos de seguro e, evidentemente, os custos financeiros do capital imobilizado. A soma total do custo variável e do custo fixo nos mostra uma curva de tendência conforme podemos observar. De um outro lado, considerando-se a utilização de diferentes sistemas e métodos de equipamento e movimentação, podemos ver que estes custos são variáveis em função de, em primeiro lugar, a utilização de sistemas simplificados de movimentação e estocagem. Em segundo, a utilização de sistemas mecanizados. E, em terceiro, sistemas automáticos e informatizados para movimentação e estocagem das mercadorias nas centrais de distribuição. É claro que a decisão entre a utilização de um método ou de outro depende da análise do custo total, que é uma variável da quantidade de mercadorias estocadas e, evidentemente, do volume das mercadorias dentro das centrais de distribuição. Observe-se a linha de otimização entre os pontos Q1 e Q2, que são exatamente os pontos de definição para a utilização de determinados sistemas. A transferência de mercadoria entre pontos de produção e pontos de distribuição é feita através do transporte. Como já dissemos anteriormente, em nosso país o transporte rodoviário é o modal mais utilizado. Assim sendo, a administração do nosso sistema de transporte deve ser bastante eficiente, uma vez que custo de transporte é um custo bastante evidente no custo total da distribuição. Assim, devemos pensar em otimizar frotas próprias ou fazer estudos para definição de uso de frotas de terceiros, que, aliás,
é a solução mais adequada, uma vez que, por definição, as indústrias devem se preocupar com produção e as empresas de transporte com o transporte. De qualquer forma, é sempre importante para a redução de custos uma perfeita análise entre custo de transporte próprio e custo de frete contratado. Além disso, é importante que nós tenhamos sempre em conta que a otimização de todo o sistema exige métodos racionais no transporte e também em todos os periféricos do transporte, como, por exemplo, a redução dos tempos de carga e descarga, a utilização plena da relação peso-volume do meio de transporte e, evidentemente, a utilização adequada do que nós podemos chamar de carrocerias de caminhões, uma vez que já demonstramos anteriormente a integração entre o produto, a embalagem primária, a embalagem de transporte, o pallet, gerando a unidade padrão de carga. A eficiência nos mostra caminhos como, por exemplo, voltamos a citar a integração do mercado europeu a partir de 92, que no último ano, no final de 1987, gerou toda uma transformação nos próprios projetos dos veículos em função da otimização do volume de transporte, em função do peso transportado, com o objetivo de reduzir custos através da otimização do sistema. A logística no desempenho empresarial é uma realidade para o futuro que já começa hoje. Hoje, é claro que entregar é tão importante quanto produzir e vender. Já tivemos o momento da busca da produtividade, já tivemos o momento do aumento de vendas através de políticas eficientes de marketing e hoje vemos que a grande busca é a racionalização de custos e a eficiência do sistema de logística. Produtividade, marketing e logística, na verdade, estão integrados através de um grande objetivo empresarial, que é o aumento da lucratividade. A redução de custos, o aumento de produção, enfim, redundam numa mesma objetivo, que é o aumento do lucro da nossa empresa. No Brasil, a logística iniciou por volta da década de 70, ainda conhecida mais com sistemas de movimentação de materiais, e posteriormente foi confundida como sendo transporte apenas. Então se falava muito em logística de transportes e posteriormente colocando a logística apenas como distribuição física. Na verdade, agora podemos compreender que o sistema integrado de logística compreende três grandes áreas: suprimento, a interface com a produção e a distribuição com a interface na área comercial. É todo um sistema integrado, desde o fornecimento de matéria-prima até a entrega do produto final ao consumidor. E, de outro lado, uma integração plena do sistema de informações a partir de uma consulta de demanda de mercado para a geração de necessidade de produção e necessidade de materiais. Todo um sistema integrado que conta com excelentes instrumentos, hoje indispensáveis para a sua eficiência, com especial ênfase para a informática. Logo, a logística não teria tanta eficiência se nós não tivéssemos todo um sistema de trabalho e modificação das informações através da informática. É praticamente impossível gerenciar depósitos, gerenciar centrais de distribuição, gerenciar frotas de transporte e gerenciar, enfim, todos os custos do nosso sistema de logística sem a informática. Podemos concluir sinteticamente que custo, tempo e informação são os elementos essenciais para a nossa visão da gerência do sistema de logística. Vejamos agora alguns instrumentos que compõem a tendência do Sistema Integrado de Logística. Sistema Integrado de Planejamento de Materiais em Tempo Real. Possível devido à evolução da informática para o processamento das informações, como, por exemplo, o MRPS e o Just-in-Time. Automação e flexibilização da manufatura para permitir redução de estoques e ajuste às variações de demanda.
Sistema integrado do planejamento de distribuição com aplicação do conceito Just-in-Time. Distribution Resources Planning, Just-in-Time. Veículos de transporte, especialmente rodoviários, que permitam otimização na relação peso-volume e sistema de carga e descarga rápidos. Planejamento modular de embalagem com uso de pallets padronizados para oferecer maior ganho na relação área-espaço. Equipamentos de movimentação e armazenagem informatizados para permitir aumento da eficiência e redução do custo operacional. Dentro do planejamento estratégico e empresarial, a administração da logística integrada como um sistema de fluxo de informações e fluxo de materiais será o fator determinante para o sucesso de uma empresa. Afinal, para a logística, o futuro é hoje.